a religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Aí recebemos a força da definição da religião do amor universal, de autoria do nosso saudoso irmão Alziro Zarur, em uma interpretação magistral junto com o nosso querido presidente José de Paiva Neto. É a expressão de uma amizade eterna realizada nessa forma de saudar o ideal comum. Uma coisa muito forte e muito bonita. Bom, iniciamos a hora do Templo da Boa Vontade com a força da saudação legionária. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A hora do Templo da Boa Vontade, sede espiritual da religião divina, religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, proclamada em 7 de outubro de 1973 em Maringá, Paraná, e feita pelo saudoso irmão Alziro Zarur. Aliás, na véspera e no dia caiu uma chuva lá em Maringá que não foi fácil, mas foi uma maravilha esse congresso onde ele proclamou, né, a religião divina e fundamentou desde o seu início, com a força do novo mandamento de Jesus, a origem divina dessa religião, firmada no novo mandamento do Cristo de Deus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim sereis reconhecidos como meus discípulos. Está lá em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Mas hoje nós estamos aqui falando direto do Templo da Boa Vontade, aqui no Salão Nobre. E aliás, nobre porque o irmão Paiva disse que o povo, as almas seriam recebidas aqui com nobreza. E nesse Salão Nobre, que recebe o povo angustiado, necessitado de um amparo, de um teto para as suas angústias, ele mandou colocar esse painel lindo aqui, que contém várias obras, aliás, a iniciativa dele mesmo, do próprio presidente, várias obras que retratam personalidades que pelo mundo inteiro tiveram destacado trabalho em benefício da humanidade. Mas o irmão Paiva mandou colocar uma característica nesse painel, que é ele, Jesus, o Cristo divino, o Cristo ecumênico, no centro dessas personalidades.
elas estão aqui ladeando a figura excelsa do Cristo, para que fique bem colocado a força do Supremo Governador da Terra. Aliás, o irmão Alziro Zarur, no dia 5 de setembro de 1959, ele fez a Assembleia Magna no Rio de Janeiro, antecipando 2 dias a proclamação do novo mandamento de Jesus, que seria feito em Campinas no dia 7 de setembro. E nessa antecipação na Assembleia Magna, ele fez um trabalho extraordinário, fundamentando que o novo mandamento, trazido por Jesus, dava base para a religião de Deus. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Porque ali o irmão Zarur fez um discurso extraordinário que o irmão Paiva Neto jogou no livro de Deus, colocou no livro de Deus como uma proclamação. Não era, mas dada a importância, ele colocou como uma proclamação chamada a Proclamação do Amor de Deus. Daí, irmãos queridos, Jesus está no centro do painel. Nesse monumento de paz que nós estamos aqui, o Templo da Boa Vontade, nós observamos pessoas, agora essa peregrinação virtual, mas o Templo da Boa Vontade está nas almas, nos corações das pessoas. Essa peregrinação é do sentimento, e também aqueles que vêm, eventualmente peregrinam dentro desse espaço de amor. E aqui as pessoas encontram, sim, o seu espaço de recolhimento, de elevação espiritual. É um momento muito sério, onde as criaturas exteriorizam aquilo que de melhor tem dentro de si. No livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, gostaria de destacar a palavra aqui do nosso irmão Paiva Neto, na página 274, no subtítulo: No Templo da Religião do Amor Universal, até as pedras clamarão que Deus é Espírito. O irmão Paiva, então, fundador do TBV, escreve, peço licença para ler. Diz Paiva Neto: eis porque se aplicam no Templo da Paz estas palavras inspiradas no ensinamento do Cristo planetário, que fiz colocar na entrada do TBV. Neste templo, até as pedras clamarão que Deus é Espírito, e como tal, importa que seja adorado em espírito e verdade. Está aqui grafado em bronze na entrada. Mas ele continua: mais importante que erguer o templo material é erigir o templo do Deus vivo nos corações humanos. Isso faz a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo desde os seus primórdios. Necessário tornara-se, porém, surgir um símbolo de congraçamento espiritual humano que há de guiar no terceiro milênio as criaturas no caminho da fraternidade ecumênica. Por isso, construir o Templo da Boa Vontade. Está aqui. E agora nos aproximamos da hora do Ângelus, hora da Ave Maria, momento em que elevamos as nossas súplicas ao coração de Maria, Mãe de Jesus, Mãe universal da humanidade. Você que nos acompanha, põe aí, ao lado do seu rádio, da sua TV, ou do seu computador, do seu telemóvel, uma vasilha, um vasilhame com água, para ser fluidificado por Jesus nesse momento. E antes desse momento da prece, nós vamos ouvir a música legionária Lá Vem Jesus, melodia e letra e regência do professor Darcy Augusto Malheiros, e ao violão maestro Joaquim Barreto, na interpretação
interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade do Rio de Janeiro. Vamos orar. Vamos orar a prece de Cáritas, gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o nosso irmão Alziro Zaru. Brademos com todo o nosso coração: ora vem, meu Pai Celeste, ora vem, excelsa luz, ora vem, Divino Mestre, ora vem, Senhor Jesus. Que a paz de Deus esteja sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Vamos então agora esquecer as coisas do mundo. Vamos pensar em Deus, no seu poder infinito. Vamos pensar em Jesus e em Nossa Mãe Santíssima, sempre disposta a divulgar os nossos pedidos, as nossas reivindicações, mas sempre lembrando que haja merecimento. Faze a tua parte e Jesus fará a parte dele. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Nós queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Hora do Ângelus. A Cruzada de Oração e Vigilância apresenta a mensagem da Ave Maria.
Na palavra do proclamador da religião de Deus, Alziro Zarur. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Vamos dedicar as vibrações aos que estão participando da campanha Amigos do TBV. Solange Dias Farias, Eduardo Belloni, Márcia Vieira, Maria Cristina Barbosa Neto Irocawa, Fabiano da Conceição, Luiz Assis de Oliveira, Anderson William Antunes Borges. E dentro da cruzada de oração e vigilância da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo,
pedimos pelos seguintes irmãos: Glória Lima Comunale, José Lima e família, Miguel Galvão Toledo, Paulo Eduardo Reis e Silva Mota, Rosiana Barreto, Maria da Conceição Barreto de Souza, Glesiane Conceição de Jesus, Leopoldina Maria Coelho, Maria Conceição Coboldi, Paulo Roberto Alves Mendonça, Andréa Cantalício, Marcos Flávio Pessoa, Tobias Vioto, Marilene Gonçalves Lacerda, Shirley de Queiroz, Luiz Carlos Duarte, Magali Pérez Carneiro, Zélia Duarte, Ana Lúcia Ponce, Osmira Lousada da Rocha, Cláudio Lopes Félix Farina, Luca Lopes Félix Farina de Góis, Flávia Tavares da Silva Garcia de Góis, Daniela Gonçalves, Lésia Sepúlveda de Castro, Sueli e Daniel Maldonado Marques, Tereza Chaves, Soldadinho de Deus da Religião Divina, Pedro Libração da Lavra Baragão. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, Célia Del Carlo Romani, Cláudia José Moreira Gomes, José Clênio Moreira Cunha, Odete Aparecida Ferreira Pereira de Andrade, Edson Pereira Correia, Lázara Cândida Rodrigues, Walter Rodrigues de Araújo, João Machado Ribeiro, Miguel Ponce Saad, Regiane Valverde, Conceição Marques Maldonado, Pedro Alves Maldonado, Geralda Pereira Marques, Rosângela Vidal Maldonado, Nelly Grande de Carvalho e Terezinha de Jesus da Silva Chaves. Além de milhares de outros nomes, inscritos no Sagrado Livro de Preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das almas benditas, o templo do ecumenismo divino, sob as vibrações do Santo Evangelho, Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Jesus, Cristo ecumênico, estadista celeste, cura o Brasil e liberta o mundo. Ide acendei cantando o sol do novo dia, na graça da verdade augusta e soberana. Estendei com Jesus o amor que nos irmana, para a glória da paz, do bem e da alegria. Ao clarão do Evangelho, a treva densa e fria, na vastidão hostil da iniquidade humana, em que a terra mortal chora e se desengana, converte-se em lição de bondade e harmonia. Ide pregai com o Cristo o excelso mundo novo, soerguendo e amparando o coração do povo. Trabalho é tradução da luz que nos governa. Instruí, consolai, e erguei na luta imensa. Ainda agora entrareis por santa recompensa no reino do Senhor, na majestade eterna.
quanta força recebemos nesse momento ecumênico de oração. Que saibamos conservar em nós as energias que vêm do Cristo. E para isso convidamos você a fazer parte da cerimônia da água fluidificada. Nós aqui nos lembramos do que Jesus nos ensinou no seu Evangelho. Ele disse: pedi e Deus vos dará. Buscai e achareis o bem, batei e a porta vos será aberta. E nós confiamos em Jesus. Por isso, sob a sua divina palavra, faremos os nossos pedidos a Deus. E com fé realizante, vamos beber da água fluidificada. Estamos recebendo a força do Templo da Boa Vontade, nessas imagens tão lindas. O Templo do Ecumenismo Divino, que completará agora em 21 de outubro, 32 anos. E nós vamos celebrar esse marco que tanta inspiração e luz traz para a nossa vida, porque esse é um gesto de resistência, gente. Vibrar na paz, acolher as pessoas, ensinar o bem num mundo que está todo armado, em que as pessoas se tratam muitas vezes como adversárias e não como irmãs, que é o que todos somos. Meu Deus, graças ao amor de Jesus, está de pé há 32 anos o Templo da Boa Vontade. E no dia 21 de outubro teremos uma linda programação o dia inteiro, gente, muito especial, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, fortalecendo a nossa família. Teremos a palavra do fundador do Templo do Ecumenismo Divino, o irmão Paiva, vai nos ensinar a viver esse espírito ecumênico de amor divino que o TBV nos inspira em todas as situações da nossa vida. Então já anote na sua agenda, às 10 da manhã e às 10 da noite, a oportunidade no dia 21 de outubro de aprendermos a viver esse amor solidário divino no nosso cotidiano. Aliás, falando dessas lições que nós aprendemos com o irmão Paiva, eu quero compartilhar aqui do seu Instagram, paivaneto.escritor, este ensinamento que inclusive está aqui, olha, para quem já segue o escritor Paiva Neto, ontem mesmo já recebeu essa notificação, né? Olha que ensinamento importante, gente. Temos que ser fortes no pensamento e na fé para sermos fortes nas boas ações. Então, quantas vezes a gente quer fazer certo, a gente quer agir certo, a gente quer ter uma decisão melhor, quer ter forças, né, para ter uma atitude mais sábia, mas fica decepcionada, né, decepcionado, pensando, nossa, eu não consegui. Por quê? Ele está nos dizendo, para sermos fortes nas boas ações, temos que ser fortes no pensamento e na fé. Esse é um exercício que começa no nosso interior, no abastecimento da nossa espiritualidade, da nossa alma. E é por isso que nós estudamos diariamente, aqui no Assunto é Jesus, o Evangelho e Apocalipse do Cristo. É o que faremos agora, inclusive, abrindo a Bíblia Sagrada, no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30, quando Cristo nos convida, vinde a mim. Estudaremos essa passagem em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus. Amai-vos como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, como está no seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35.